Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje nós vamos abordar um assunto muito importante de saúde pública no Brasil e no mundo, principalmente também na odontologia. O uso do vape, muito por jovens e até adolescentes de 14, 15 anos, achando que essa fumacinha que eles aspiram e jogam para fora não traz nenhuma consequência na saúde geral e na saúde bucal. E quem vai falar com a gente sobre isso, dos problemas que traz para a cavidade bucal, é o nosso convidado PV, Paulo Vinícius Soares. Seja bem-vindo. Obrigado, cara. Mais uma vez aqui, satisfação estar aqui colaborando. Cara, eu vejo aquelas crianças, às vezes, eu vejo adolescentes ou jovens ali pegando, ele não tira da mão, nem guarda, e fica ali colocando na boca e assoprando aquele vaporzinho ali. Não faz mal nenhum, né? Pensa isso, cara. Tá rolando essa conversa de que vape é seguro, né? E o vape não tem nada de seguro. Cigarros eletrônicos, vape, pod, ou também conhecidos como dispositivos eletrônicos para fumantes, né? Que esse é o nome correto. Atingiram os jovens pela atração. Uma moda que, na verdade, é um veneno. Primeiro detalhe que nós temos que deixar claro, o cigarro eletrônico ele veio para desmame de nicotina, para ajudar o paciente, ou o cliente, ou o ser humano que fuma o cigarro convencional a ficar livre da nicotina. E para você desmamar uma droga, para você liberar da droga, você tem que ir reduzindo a concentração dessa droga. Ótimo. O vape é uma distorção disso, porque, na verdade, as maiores concentrações de nicotina hoje são encontradas nos cigarros eletrônicos. Stanford, no ano passado, lançou uma campanha contra baseado num estudo onde a maioria das essências que acusam não ter nicotina, tem nicotina. Principalmente nos países que não fiscalizam, como é o nosso país. O nosso país, além de não fiscalizar, ele proíbe o uso. Sim. A Anvisa revisou todo o relatório de proibição do vapes no Brasil. É proibido pela Agência de Vigilância Sanitária. Proibição de venda e de consumo. Outro ponto importante. A concentração, nesse estudo ele mostrou que um maço de cigarro convencional apresenta em média 22 miligramas de nicotina. Um vape convencional, quando ele é enriquecido com nicotina, ele pode apresentar até 650 miligramas de nicotina. E esse vape, tipo esse último modelo que eles chamam de Juul, ele tem de 5 a 6 mil puffs. Puffs significa tragada, a aspiração. Então, ele te permite aspirar 5 mil vezes. Normalmente, Marcelo, um usuário convencional consome um desse entre sexta e domingo. Nossa Senhora. Então, ele fumaria o equivalente a 595 cigarros convencionais. Meu Deus. Com relação à concentração de nicotina. A nicotina é uma droga que vicia rapidamente. O segundo ponto é que quando você tem o adicto, o viciado em nicotina, que no caso a maioria dos usuários de vapes já estão viciados e são viciados, ele já tem o hábito de levantar e a demanda. Ele acorda, ele precisa fumar, ele fuma ao longo do dia, ele sai para fumar, então ele tem todo o circuito do tabagista convencional. Sim. Ele só não tem o desagrado do odor, porque é mais atrativo, né? Eles colocam odores, eles colocam cores, eles colocam vitaminas, né? Toda aquela associação de um marketing que nós sabemos que é fake, totalmente fake, para atrair o adolescente. E você colocou um ponto importante. No Brasil, 78% dos usuários de vapes têm entre 14 e 25 anos de idade. Nossa. É um mercado muito jovem. Um mercado jovem, perigoso, porque eles socialmente é importante eles estarem com os amigos, que todo mundo está ali usando e ele não está, e acaba sendo influenciado negativamente ao ser um usuário. E o vape sendo a porta de retorno para o tabaco convencional. O vape sendo a porta de retorno para o tabagismo convencional e para novas drogas. Sim, sem dúvida. E a gente, como dentista, a gente já começa a ver problemas na saúde bucal dessas pessoas usuárias? Com certeza. Os primeiros estudos saíram em 2019 e 2020, só que recentemente, 2022 e 2023, dezenas de estudos foram publicados. Eu mesmo, numa base de dados, tenho mais de 100 artigos ali de altíssima relevância científica acusando a primeira manifestação bucal do usuário, xerostomia, seca a boca. E nós sabemos que boca seca é boca doente. Sim. A consequência do uso do vape, ela caminha para doenças bacterianas. Ela piora o quadro inflamatório, piora o quadro de edemas gengivais, inflamações gengivais, gengivite e periodontite. Usuários de vapes têm mais cárie, têm mais chance, risco e concentração, prevalência e incidência de cárie bucal.
Quando você parte para os efeitos sistêmicos que interferem na boca, o usuário de vape sofre com mais ansiedade, aumenta. Então, se ele já tem a predisposição para o transtorno de ansiedade, o vape aumenta o transtorno de ansiedade. Então, ele pratica mais bruxismo, ele aperta mais os dentes. O usuário de vape ele tem mais desgaste dental porque ele sofre mais com bruxismo. Existem artigos realizados em estudos em universidades pelo mundo mostrando que, independente do país, o usuário do vape ele tem mais pensamento suicida e mais transtorno de depressão. Caramba. Tem uma relação direta. Ainda com relação ao efeito sistêmico, mais esofagite, gastrite, úlcera e refluxo gastroesofágico. Então você tem uma contaminação salivar devido ao refluxo. O usuário de vape ele tem menos saliva e a saliva se torna ácida, contaminada com ácido clorídrico. Porque volta o ácido. Porque volta. Nesse contexto, nós já temos uma catástrofe, porque você tem mais cárie, mais desgaste, mais trinca e menos saliva. Só que o usuário de vape, ele também sofre com uma apneia, uma falsa apneia. Ele desenvolve problemas respiratórios, então ele respira mal ao longo da noite. Ele sofre com redução de qualidade de sono, ele sofre com alteração do ciclo do sono. E aí vem todo o desfecho de um sono não renovador, de um sono que não recupera. Porque ele fica naquele sono raso, é um sono com muito bruxismo e muito despertar, ele desenvolve dores de cabeça, palpitações cardíacas, ele desenvolve agitação, irritabilidade, perda de foco. Todo o quadro de quem não consegue dormir da melhor maneira e todo o quadro também de quem sofre com algum transtorno psiquiátrico ou psicológico. Que coisa louca. Fora, qual é o impacto disso, por exemplo, para cânceres bucais também? Deve já ter alguma coisa nesse aspecto. Tem relação, porque a queima da glicerina, que é muito utilizada nas essências, ela gera o formaldeído e o acetaldeído, que são cancerígenos. Ou seja, existe relação direta de câncer bucal e vape. E todos esses artigos já estão disponíveis no PubMed, estão disponíveis nas bases de dados científicas. E assim, é um alerta para a sociedade. Eu tenho certeza que alguém aqui conhece quem fuma, às vezes tem um filho que fuma, um sobrinho que fuma, ou algum adolescente que fuma, e tem outro alerta importante: o fumante passivo fuma na mesma intensidade. É mesmo? Inclusive, em 2019, catalogaram uma doença respiratória chamada EVALI. EVALI é a doença do fumante de vape. É uma doença específica. O pulmão ele fica contaminado com todos esses agentes químicos, além de metais pesados oriundos da bateria. Que é lítio, cromo, níquel, né? E com aquele aspecto de um pulmão de um paciente com Covid. Daí, nós começamos a escutar, infelizmente, as notícias tristes de jovens que são internados e às vezes não conseguem escapar em estágios mais severos, mais graves, né? Colapsa o pulmão. Colapso cardiorrespiratório. E é engraçado, né? Você falou, a pessoa aspira todo esse monte de nicotina, esse monte de lítio, de um monte de outras substâncias aí super cancerígenas e às vezes fala que o fluoreto do dentifrício faz mal, não é? É uma loucura. Inclusive, nós gravamos um episódio sobre influência e posicionamento recentemente e eu digo para você que esse é o poder da influência do mal. Porque se você utilizar a ferramenta correta para educar as pessoas, mas você leva a desinformação, fica se criando procurando um problema que cientificamente ele não existe, né? Sim. Levantando a bandeira do creme dental sem flúor, que é uma bobagem, ao invés de gastarmos toda essa energia e mostrarmos o veneno que os nossos jovens estão fumando, e uma geração inteira pode entrar em colapso por causa disso. É verdade. Com maior doenças cardiorrespiratórias, doenças bucais, doenças sistêmicas e distúrbios de sono. E quando esse paciente chega, geralmente, ele já vem com uma destruição bastante severa dos dentes, da boca. Como você já teve esse tipo de atendimento? Como foi? Com certeza. Primeiro, a pigmentação vem por causa da xerostomia. Que eles falam, o que mancha dente é o cigarro convencional. Não. Como o vape, ele seca a boca, ele remove a saliva, a boca com falta de saliva, ela pigmenta mais rápido. Então, você tem a pigmentação, sim, de restaurações, de dentes, etc. Você tem um quadro pior de saliva ácida, então você tem desgaste dentais, refluxo associando ao desgaste dental. Então, ele vai confundir com aquele paciente aquele aspecto de refluxo com pigmentação, às vezes um quadro de sensibilidade dentinária com trincas, porque são apertadores. O usuário de vape, ele aperta mais os dentes, então ele fica mais agitado, ele tem mais transtorno de ansiedade, ele manifesta dessa forma, e também, em alguns casos, com recessão e inflamação gengival. Olha só.
E isso tudo pacientes jovens, na grande maioria, né? Nós estamos falando de pessoas que nunca tiveram cárie. Pessoas que passaram por toda a odontopediatria, Sim. por toda a educação de saúde bucal e hoje, aos 15, 16, 20 anos de idade, estão comprometendo a sua saúde. Tudo que nós conquistamos naquela vida, naquele ser humano, está sendo comprometido aí com 6 meses, 1 ano de uso de vapes. É verdade. E muitas vezes os pais ali, ou enfim, a família não consegue nem identificar que ele é usuário porque não tem aquele cheiro característico de cigarro, né? Exatamente. E é fácil de guardar, enfim. Você acaba, às vezes, descobrindo já num estágio avançado disso, né? Vale muito essa conscientização, vale muito a educação. Não existe um outro caminho melhor do que a influência do bem e a educação da sociedade com relação a isso. E a gente como dentista, vamos passar aqui para a gente finalizar. Você como dentista, se você recebesse lá um adolescente no seu consultório que começou ou está usando ali vape agora, como que nos ajude, você que é um grande influenciador digital também, de posicionamento, como que eu abordaria isso com esse adolescente para tentar fazê-lo, mostrá-lo que não vale a pena isso para a saúde dele? Marcelo, todo paciente, independente se é jovem ou não, eu sei que a maioria são jovens, todo paciente que apresenta algum fator de risco de doença bucal, ele participa diretamente do meu programa de saúde bucal. Eu acredito que todo dentista tem que ter na sua clínica um programa de saúde bucal. Tá. Porque o programa significa que o paciente vai ser educado ao longo do tempo. Às vezes o dentista, ele acha que sentar com o paciente numa mesa e explicar para o paciente, ele vai entender tudo, ele vai... Não, educação é igual pai e filho, nós temos filhos. Eu não tenho nenhum dia que eu possa levantar e falar assim, hoje eu não quero educar. Não, todo dia a gente está educando, conta gotas. Então, se o dentista entende que ele pode criar um programa de saúde bucal na sua clínica, e o que seria um programa de saúde bucal? Um programa de orientação, de educação, utilizando ferramentas digitais ou não, panfletos ou posts, ou links, qualquer e-books, qualquer estratégia que possa alimentar. Um usuário de vapes na minha clínica, ele vai ser educado contra. Ele pode não deixar de usar, mas educado ele vai usar agora de forma consciente. Porque muitos usam de forma inconsciente, eles não sabem do problema. Claro, né? E normalmente quando é menor de idade, com certeza o pai e a mãe são envolvidos no programa. Legal, uma boa ideia isso. Inclusive já pode ser até uma ferramenta de você conquistar o seu paciente, manter ele motivado. Branding, marketing, a cada X tempo você mandar uma informação nova sobre a doença que ele tem, no caso aí o uso do vape e qualquer outra coisa. Eu venho já há 2 anos pregando essa ideia de que o dentista pode ser sim o professor do seu próprio paciente. Legal. Além de ser um prestador de serviço, um vendedor de serviços odontológicos e produtos odontológicos, ele também vende educação de saúde bucal. Isso, às vezes não precisa nem ser uma coisa super elaborada, alguma coisinha no WhatsApp. Direto, simples, claro, objetivo. As pessoas estão carentes, Marcelo. As pessoas estão carentes de informação. Tem muita informação, mas só que não sabe nem como procurar e qual é a melhor informação, né? Exato. E o profissional de saúde tem muito essa relação de confiança, né? Então, vindo do seu profissional de saúde, isso facilita muito. Uma bela dica aqui do PV. Conversamos aqui sobre o vape, todos os malefícios que o vape traz para a saúde e para a saúde bucal. E o PV ainda nos deu esse brinde aqui no final para você, colega dentista, poder aí ainda fidelizar o seu paciente na saúde, né, nesse programa de saúde que você pode fazer com o seu paciente. PV, mais uma vez, obrigado. Valeu, Marcelo. Obrigado, sucesso para você. Para nós. Valeu. Gostou do nosso Mandicast sobre o uso do vape na odontologia? Se você gostou, deixa um like e não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade de São Leopoldo Mandic. Até a próxima!